Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar do empate entre Atlético Paranaense e Azures pelo Campeonato Paranaense 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Azures 0, Atlético Paranaense 0, partida que teve início às 16 horas deste domingo, dia 21 de janeiro de 2024, lá no estádio Os Pioneiros, na cidade de Pato Branco. E para esse confronto, o técnico colombiano Juan Carlos Osório escalou o Atlético Paranaense com Bento no gol, Matson na lateral direita, Kaique Rocha e Mateu Gamarra formando mais uma vez a dupla de zagueiros, Vinícius Cauê na lateral esquerda, Fernando segue em recuperação de lesão, Lucas Esquivel segue com a seleção argentina no torneio pré-olímpico. No meio de campo, na base do meio de campo, nós tivemos a primeira surpresa, né? Tivemos Hugo Moura substituindo o Eric e Alex Santana, dessa vez ocupando a posição do Fernandinho, que foi preservado, e o Bruno Zapelli fechando o trio. Mais à frente a gente teve, de início, Canop pelo lado direito, tivemos Rômulo no comando do ataque e Jader do lado esquerdo. E dentro dos primeiros 10, talvez 15 minutos de partida, o Atlético se apresentou de maneira pouco estruturada, permitindo muitas transições, né, avançando em velocidade e permitindo que o Azures também avançasse, de maneira então pouco, repito, estruturada, sem ditar o ritmo do jogo, lembrando até bastante aquilo que a gente viu em muitos momentos na última temporada, em 2023, seja sob o comando do Paulo Turra, seja em muitos momentos sob o comando do Wesley Carvalho. E isso é natural. A maior parte desses jogadores trabalhou sob o comando desses treinadores na última temporada e estão num processo de assimilação de um novo modelo de jogo, e nenhum modelo de jogo que vale a pena ser assimilado é compreendido pelos jogadores em 15 dias. A gente não pode esquecer que o Atlético Paranaense se representou para essa temporada no dia 6 de janeiro. Então, natural que exista ainda essa demora no encaixe do jogo, e a tendência é que com o passar do tempo ela vai diminuindo até que o novo modelo se torne uma coisa mais intuitiva, mais natural para todos os jogadores do elenco. Além disso, a gente teve, já de arrancada, as dificuldades impostas por uma viagem longa feita de ônibus, um gramado muito ruim, alto, duro, né, tão difícil de você trabalhar a bola como o Atlético se dispõe a fazer, ou se pretende fazer, né? E além disso, uma temperatura alta, acho que bateu quase 30 graus lá em Pato Branco. É bem verdade que todos esses fatores influenciam negativamente no jogo de ambas as equipes, mas eu entendo que pelo fato do Azures estar acostumado com aquele gramado e com as temperaturas da sua própria cidade, talvez eles tenham se sentido menos desconfortáveis que o Atlético, pelo menos. Vamos ver aqui. A partir aí de 10 e 15 minutos, o Atlético passa, de fato, a controlar o ritmo do jogo, ditar o ritmo das jogadas e procurar se impor a partir do seu modelo, né, o modelo idealizado pelo Osório, e a gente pôde perceber isso pela forma como o Atlético passa a ficar realmente com a bola e tentar quebrar as barreiras defensivas do Azures, treinado pelo Gilson Kleina, técnico que, inclusive, teve passagens por clubes importantes na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que foi o Gilson Kleina que rebaixou o Palmeiras, tá? A última vez, eu vou confirmar com um amigo meu que é palmeirense. Mas enfim, eu estou divagando. Dentro dessa dificuldade de quebrar as linhas de marcação de um Azures que teve todo o mérito de estar muito bem organizado, o Osório então acaba enfrentando pela primeira vez uma situação que ele vai ter que solucionar: a ausência a limitação técnica que a ausência do Fernandinho impõe ao Atlético Paranaense. E isso é uma situação que vai ter que ser resolvida, tá? Não tem muito mistério. O Fernandinho tem 39 anos, 38 anos, completa 39, acho que em maio, e não é razoável imaginar que ele vai jogar 55, 60, 70 partidas na temporada por conta da questão física, para que a gente possa tê-lo bem até o final da temporada. As participações do Fernandinho vão ter que ser dosadas e planejadas, e quando ele não estiver em campo, vai ser importante encontrar uma solução coletiva para que o time possa produzir mesmo sem o diferencial técnico que é o Fernandinho. A grande questão para mim, isso já foi dito em outros momentos, é que o Alex Santana não será esse jogador. Hoje, inclusive, ele participou, procurou a bola muito mais do que seria o seu costume. Isso é uma coisa positiva que o Osório conseguiu em relação ao Alex Santana,
que é um jogador que, ano passado, por exemplo, não tinha esse costume de procurar a bola como ele fez hoje, mas o Alex não é o jogador do passe brilhante, do passe que vai romper as linhas, das viradas de jogo. Ele é um cara muito mais de... apesar de ter a qualidade técnica para isso, estou deixando claro, não estou chamando o Alex Santana de mau jogador, mas é um cara muito mais da imposição física, é muito forte, é um jogador de chegada à área adversária, poder de definição. Então não vai ser o Alex, pelo menos da forma como eu enxergo, esse possível substituto para o Alex Santana, para o Fernandinho, quando ele não estiver fora. A meu ver, o Christian, talvez por uma questão de qualidade, de capacidade de fazer a bola circular, de encontrar os companheiros melhor posicionados, talvez possa ser um substituto mais adequado em termos de características para o Fernandinho do que o próprio Alex, que pelas suas qualidades pode ser aproveitado de outras maneiras. Não estou aqui descartando o Alex Santana, muito pelo contrário. Estando dito isso, a gente teve um Zapelli, que é um jogador que é importantíssimo, que passe por um processo de crescimento técnico, tático, físico em 2024, para que possa ser o protagonista que o Atlético imagina dele, sendo bastante apagado no primeiro tempo, participando pouco e de maneira quase sempre nem tão brilhante. Isso passa muito pelo posicionamento. O Azures esteve na maior parte do tempo bloqueando a entrada da área. O Zapelli ficou muito preso na marcação e acabou, talvez no primeiro tempo, não encontrando uma solução para se distanciar desses marcadores e poder influenciar no jogo. Por outro lado, quem apareceu muito bem na primeira etapa foi o Jader. Jader, que surgiu muito bem lá em 2020 com o Paulo Autori, se não me engano. Teve alguns problemas físicos, inclusive alguns deles graves. Na última temporada esteve emprestado ao Atlético Nacional lá da Colômbia, foi elogiado por aquilo que fez lá. E eu gostaria de um jogador que eu tinha a mesma curiosidade de ver o que poderia produzir com a camisa do Atlético, voltando desse período em que ele teve ritmo de jogo, teve oportunidade de entrar em campo. E hoje ele foi bem, como esse ponta construtor, esse meia ponta, né, que corta, que busca o lado de dentro do campo para procurar participar da criação das jogadas. O Jader foi talvez um dos principais destaques, se não o principal destaque do Atlético no primeiro tempo. E isso, a meu ver, foi bastante positivo. Além de, apesar disso, tá, acho que é importante que a gente destaque em relação ao Zapelli, que a melhor oportunidade que o Atlético criou ainda foi no passe em profundidade do Zapelli, que o Canóbio preferiu não bater com o pé esquerdo, procurou ajeitar para o pé direito e acabou se perdendo no lance. A gente sabe que o Canóbio talvez não seja aí o primor técnico que a gente gostaria, apesar de ser um jogador extremamente importante, mas acho que é legal pontuar que mesmo estando embaixo na primeira etapa, o Zapelli encontrou uma solução importante para esse momento do jogo. No intervalo, a gente vê a saída do próprio Canóbio para a entrada do Coelho. Acredito que isso tenha acontecido por dois motivos. O primeiro é que o Osório deve ter percebido que a arbitragem de hoje era muito propensa à aplicação de cartões amarelos e o Canóbio vinha se desentendendo com os adversários em diversos momentos. Por isso, talvez até para preservar o uruguaio da possibilidade de levar um cartão, de ser expulso, de deixar o Atlético com a menos por conta de alguma confusão, algum entreveiro, o Osório preferiu sacá-lo no intervalo para a colocação do Coelho. E no segundo tempo a gente viu uma mudança de dinâmica, mas não, aliás, uma mudança de algumas situações pontuais, mas talvez não uma mudança de uma dinâmica completa como a gente gostaria. O Atlético volta jogando um pouco melhor, volta procurando girar mais o jogo para tentar romper as barreiras defensivas do Azures. E conforme as mudanças foram acontecendo, aos 58, aos 13 de segundo tempo, o Osório saca Alex Santana e Rômulo para as entradas de Eric e Pablo, e a única situação que eu tenho a reclamar dessa substituição é justamente o fato de que o Eric talvez seja menos articulador ainda do que o Alex Santana hoje, então o Atlético perde poder de criação. E aos 66, então aos 21 do segundo tempo, a gente teve as saídas do Madison e do Julimar para as entradas do... aliás, a gente teve a saída do Madison para a entrada do Julimar. A saída do Madison para a entrada de um atacante implica mais uma vez na volta do Coelho para a lateral direita. E mais uma vez achei que o Coelho, em termos de posicionamento, comportamento dentro da linha, soube se portar como lateral, e acho que isso é uma arma que o Osório pode ganhar para o restante da temporada em situações que o Atlético precisa, evidentemente, buscar um resultado. E vamos lá. A gente teve um crescimento do jogo do Zapelli no segundo tempo, baixando mais para buscar a bola perto dos volantes zagueiros, sendo mais participativo, encontrando algumas soluções importantes. É um jogador com características que eu gosto bastante, esse engante argentino, esse articulador, um jogador que enxerga muitas vezes situações que a maioria dos companheiros não enxergará, então passes em profundidade, algumas viradas de jogo.
E dentro desse contexto de um crescimento do Zapelli, ele tenta alguns passes importantes que acabam não se concretizando, seja por uma falta de entrosamento que tem que acontecer ao longo do tempo, como eu falei, a equipe voltou a jogar agora há pouquíssimo tempo, ou seja, inclusive pela má condição do gramado. Mas enfim, achei que o Zapelli realmente deu um salto de qualidade importante no jogo, ao menos no tempo em que o Jader, talvez por uma questão de desgaste físico, deixou de render a mesma coisa que rendeu no primeiro tempo. E aí, aos 78, então aos 33 do segundo tempo, o Osório saca o Jader e coloca o Danielzinho. Achei importantíssimo a entrada do menino, não tanto por aquilo que ele produziu, embora ele tenha sido bastante valente no período que passou em campo, tentou jogadas diferentes, tentou encontrar formas de romper a barreira defensiva do Azures, mas achei importante principalmente pelo fato, porque demonstra uma disposição do Osório de investir nesses meninos, de investir no desenvolvimento desses jogadores, alguns deles de quem a gente esperava realmente um futebol bem interessante. Então, um resultado, gente, um empate que é frustrante sim, a gente é torcedor, então é evidente um 0-0 com o Azures, sendo o Atlético um time de primeira divisão e o Azures sendo um time de, enfim, um time de campeonato paranaense, né, um time que não tem divisão nacional, se eu não estiver enganado, espero não estar desrespeitando o Azures, a gente fica frustrado. Mas é um empate justo pelas dificuldades que o Atlético teve para criar oportunidades claras de gol, aliada à consistência, à solidez defensiva apresentada pelo Azures. Então, isso é alguma coisa que faz parte do processo de implementação do modelo de jogo do Osório. O Atlético vai oscilar nesse começo de temporada e é natural que seja assim. Então, a partir daí, a questão é de ter convicção naquilo que se está fazendo. É manter os rodízios, testar o maior número de jogadores possíveis, testar o maior número de jogadores possível, dar ritmo de jogo para a maior parte dos jogadores do elenco, isso tanto para que possa se conhecer o que cada um pode entregar, ao mesmo tempo em que se impede um desgaste, um acúmulo de desgaste muito cedo na temporada, que pode custar o rendimento de alguns jogadores importantes do elenco, lá para outubro, novembro, dezembro, que foi o que a gente viu em 2023. Além disso, gente, em resumo, a mensagem do vídeo de hoje é calma. Esse não é um momento de crise, esse não é um momento de descartar e julgar negativamente ou positivamente alguns jogadores. A questão agora é de entender que esse resultado, por mais frustrante que seja, faz parte do processo de construção de uma equipe e que nesse momento não repito, não é momento de crise, é de continuar o trabalho no dia a dia dos treinamentos e aprofundar a implementação do modelo de jogo para que quando as principais competições da temporada comecem, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Atlético possa ter passado bem por esse período de adaptação do modelo, possa ter identificado quais desses jogadores serão úteis e possa ter uma equipe coletivamente mais consistente depois de passar desse processo inicial, nesse momento inicial de oscilações. Então, repito, calma, não tem nada perdido, e para quem está empolgado também, não tem nada resolvido, é tudo uma questão da gente continuar com o trabalho dos treinos e esperar que o melhor aconteça pela consequência de um trabalho bem feito. E você, gente, o que acharam do jogo de hoje? Quem vocês gostaram? Quem vocês não gostaram? O que vocês acham que esse empate significa para o Atlético em termos de prognóstico para o restante da temporada? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.